Boa noite, nossos amigos e companheiros de pesquisa e de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é, como sabemos, uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, ao iniciar o nosso programa Encontro com o Espiritismo, gostaríamos de abrir o programa com uma frase de Allan Kardec, que foi extraída da Revista Espírita de outubro de 1868, escrita por Allan Kardec. E é uma frase pouco conhecida de Allan Kardec, é sobre as causas e os efeitos. E ele diz, Kardec, que todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Allan Kardec, Revista Espírita, a que nós acabamos de anunciar. E na pesquisa também que nós fizemos aqui, na mesma revista, a fonte é esta. Allan Kardec faz um comentário, um breve comentário, na época, o Espiritismo e a literatura contemporânea, falando da aceitação, naquela época, dos sábios daquela época ao Espiritismo. E ele então inicia o seu breve artigo dizendo: o Espiritismo é, por sua própria natureza, modesto e pouco ruidoso. Ele existe pelo poder da verdade e não pelo barulho feito em seu redor, pelos seus inimigos e adversários. Utopia, ou sonho de uma imaginação desordenada, é como naquela época os inimigos taxavam o Espiritismo, que era fruto de uma utopia ou de um sonho, de uma imaginação destrambelhada. Era o que os inimigos do Espiritismo acusavam o Espiritismo. Aí ele diz, Kardec, lembrando, utopia ou sonho de uma imaginação desordenada, após um breve sucesso, ele teria caído sob a conspiração do silêncio, ou melhor ainda, sob a do ridículo que, segundo se pretende, tudo destrói na França. Alegaram na época que o Espiritismo veio como uma seita perniciosa para fazer mal à sociedade francesa e, por conseguinte, à humanidade, quando foi o contrário. O Espiritismo depois foi tido como benfeitor da humanidade e ainda continua com esse título, o benfeitor da humanidade. Mas, continua Kardec, mas o silêncio não aniquila senão as obras sem consistência e o ridículo só mata o que é mortal. Se o Espiritismo sobreviveu, embora nada tenha feito para escapar às armadilhas de toda a natureza que lhe armaram os inimigos, é porque não é obra de um homem, nem de um partido, mas o Espiritismo é o resultado da observação dos fatos e da coordenação metódica das leis da natureza, das leis universais. Olha aí a fonte do Espiritismo. E continua Kardec,
Supondo que os seus adeptos, os seguidores do Espiritismo, é apenas uma suposição de Kardec para raciocínio, supondo que os seus adeptos humanos desapareçam, que as obras que o erigiram em corpo de doutrina sejam destruídas, o Espiritismo ainda sobreviveria por tão longo tempo quanto a existência dos mundos e das leis que regem os mundos. Olha aí o poder do Espiritismo, a força do Espiritismo. E Kardec continua: alguém é materialista, católico, é o que ele diz, católico, muçulmano, ou livre pensador por sua vontade ou sua convicção. Todos têm a liberdade de ser católico, materialista, ateu, muçulmano ou livre pensador. Cada um tem a sua convicção, a sua vontade. E o Espiritismo não constrange. O Espiritismo não obriga, não faz pressão, porque o Espiritismo quer ser aceito democraticamente, não por constrangimento, sob ameaça, ou aceita o Espiritismo, ou está ameaçado do fogo do inferno. Isto é uma expressão usada pelas religiões dogmáticas do passado, mas não pelo Espiritismo. Aí Kardec diz, o que é que ele diz mais aqui? Alguém é materialista, católico, repetindo, muçulmano ou livre pensador por sua vontade ou sua convicção, mas basta existir, se não para ser espírita, ao menos para estar sujeito ao espiritismo. Continua Kardec. Ora, pensar, refletir, viver são efetivamente atos espíritas. E por estranha que pareça esta pretensão, ela prontamente se justifica após alguns minutos de exame por aqueles que admitem uma alma, um corpo e o intermediário entre a alma e o corpo. O que é que Kardec está dizendo aqui? Está mostrando à luz do Espiritismo, que o homem é uma tríade. Ele se compõe, o homem aqui na Terra, por três partes: alma, corpo material e o corpo espiritual. São três. Morre o homem material, o corpo, está no cemitério, mas sobrevive o indivíduo, a alma, o indivíduo espiritual. É isso que o Espiritismo se prende. E é a base do Espiritismo, é a sobrevivência. Então o homem é alma, corpo material e corpo espiritual. Esse corpo espiritual é o que Paulo fala nas Escrituras, que Paulo também diz, com a semelhança do Espiritismo, Paulo apóstolo, em sua primeira epístola aos Coríntios, diz Paulo, o grande apóstolo que representa as Escrituras. Paulo, ele diz que o homem tem corpo terrestre e corpo celeste. Morre o terrestre, como diz Kardec, sobrevive o celeste. É este corpo celeste que o espírito, que nós, depois da morte, vamos fazer uso dele, que é uma cópia deste material, deste corpo material. Não é o que Paulo diz? Não é o corpo celeste? O terrestre ficou no cemitério, mas o celeste, nós continuaremos com ele. Vamos fazer uso dele no mundo espiritual. É esse corpo etérico, etéreo, fluídico, que Allan Kardec botou o nome de perispírito, corpo espiritual. E continua Kardec aqui. Diz mais ele, ora, pelos que, como Pascal, na época era um sábio, Blaise Pascal foi um sábio francês, e Louis Blanc consideraram a humanidade como um homem que vive sempre
e aprende sem cessar. Ou comparação de dois grandes sábios da época de Allan Kardec. Pelos que, como o Liberté, que era um jornal de muita influência na França, admite que um homem possa viver sucessivamente em 2 séculos diferentes, chama-se a reencarnação. Foi no passado e volta hoje, e voltará no futuro, em 2 séculos diferentes ou mais séculos diferentes, e exercer sobre as instituições e a filosofia de seu tempo uma influência da mesma natureza. E continua Kardec, aqui para encerrar, quer se esteja convicto ou não, pensar, ouvir a voz interior da meditação não é praticar um ato espírita? Se realmente existem espíritos, viver, isto é, respirar, não é fazer o corpo sentir uma impressão que se transmite ao espírito por meio do perispírito, não é o corpo espiritual, que é o intermediário entre a alma, propriamente dita, aquilo que pensa, sente, tem a consciência aqui no corpo, depois da morte continua do mesmo jeito. Aí ele está dizendo, não é o perispírito ou o corpo espiritual que transmite para o corpo material os sentimentos, de todas as formas, tudo, afinal, é o corpo espiritual que transmite para o corpo material. A admitir esses 3 princípios, o homem é o que? 3 partes, espírito, perispírito, corpo espiritual, como diz Paulo, e corpo material. Aí Kardec diz, admitir esses 3 princípios constitutivos do ser humano, do indivíduo, do homem, é admitir uma das bases fundamentais da filosofia espírita, que o indivíduo aceite ou não, mas ele aceitando isto, já é um princípio, é uma conexão que ele tem com a doutrina espírita, que seja católico, protestante, materialista ou teu, mas já tem um ponto de contato com o espiritismo, aceitando isto. Aí Kardec diz, é ser espírita, aceitando esses 3 princípios, ou pelo menos ter um ponto de contato com a doutrina espírita, uma crença comum com os espíritas. E assim nós terminamos essa reflexão de Allan Kardec sobre o espiritismo diante da literatura contemporânea, mostrando que os sábios daquela época estavam aceitando o espiritismo tacitamente, democraticamente e divulgando o espiritismo. E assim, meus prezados amigos, voltaremos com o programa Encontro Espiritismo noutra oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.